Então, gente, hoje, nosso encontro da comunidade Como Eu Faço, vamos falar sobre consciência e emoção. O poder da energia para a gente trazer saúde emocional e alívio dos sofrimentos. Então, por que eu fiz esse encontro emergencial? Porque muita gente está pedindo ajuda, especialmente para esse momento. Assim como foi com a pandemia, aqueles primeiros dias da pandemia, a gente sempre tem oscilações, a gente sempre tem problemas, certo? A gente sempre tem desafios. Mas tem horas que, além dos nossos desafios pessoais, existem desafios coletivos. E a gente precisa saber lidar com esse tipo de situação. E aí, com todos esses acontecimentos, pessoal pedindo ajuda, eu resolvi adiantar um dia da nossa comunidade Como Eu Faço, certo? Então, como que eu faço nessa pergunta assim, que todo mundo deve estar se fazendo? Como que eu faço para aliviar as perturbações do momento atual? Como que eu faço quando tem divisão, quando tem tristeza, quando tem separação da família, quando tem questão de valores pessoais sendo mexidos? As pessoas estão realmente muito abaladas com todo o contexto. A gente já vem de uma pandemia de muito abalo, né? Então a gente vai agora descobrir como que a inteligência espiritual vai nos ajudar. E o que é descobrir? É tirar o que encobre, né? Inteligência espiritual é a gente poder olhar a partir de uma visão ampla, a partir de uma visão sistêmica, uma visão com sentido, uma visão que traga um sentido de vida e que permite a cada um, dentro do seu processo evolutivo atual, entender a sua própria resposta, a partir da conexão com o todo. Então tá, então vamos descobrir. Vamos tirar o que encobre, tá? Vamos tirar o que encobre. E quando a gente tira o que encobre, o que sobra? Vamos pensar junto. O que sobra quando eu tiro o que cobre aquilo que eu não vejo, né? Então, tem coisas me cobrindo. O que sobra? Se a gente vai tirando as nossas visões limitadas, as nossas identificações, em algum momento a gente chega na origem, a gente chega no estado interno que pulsa uma felicidade plena. Então, veja, não é uma ousadia a gente começar a falar aqui em felicidade incondicional num momento caótico, porque é justamente a gente passar nesse momento caótico, passar pelo caos com felicidade incondicional. Olha que escola que a gente tem, que escola que nós estamos tendo. Passar pelo caos com felicidade incondicional, porque a gente fala tanto, né, felicidade condicionada, felicidade incondicional. A incondicional você tem quando você está acesso com a energia do espírito, em conexão. E agora é a hora passar pelo caos com felicidade incondicional. E para isso a gente tira o que encobre e vai tirando até que a gente chega na luz. O caos, a palavra caos, ela vem do grego que é kaino. Acho que é isso, que significa separado, separar, um abismo, algo que se abre. O oposto de caos, então, é a clareza, é uma ordem. Então veja, tudo sempre traz junto consigo a própria resposta, a cura, sempre. Nada está separado. Até mesmo o caos, o abismo que se abre, traz consigo a oportunidade de descobrirmos o que nos cobre. E da gente achar a clareza, achar o inteiro, achar o todo, achar a conexão, vivenciar, experienciar essa felicidade incondicional. Então o momento está pedindo que a gente faça a digestão das nossas perguntas para que as nossas respostas pessoais possam emergir. Nossas respostas pessoais. Porque ninguém aqui tem uma emoção igual, ninguém aqui tem uma vida igual, ninguém aqui é igual num sentido da sua individualidade, mas todos somos iguais num sentido da verdade. Viemos da mesma fonte, somos manifestação da mesma fonte, mas manifestações diferentes.
A fonte é a mesma, mas cada um diferente. Então, como que a minha forma de pensar hoje pode afetar o meu futuro? Vamos pensar isso. Como que o que eu estou pensando hoje afeta o meu futuro? É hora da gente compreender agora que é necessário a gente se abrir para um novo, para algo novo que quer vir. E esse algo novo, essa posição do algo novo, está numa coragem da gente olhar para essa nossa clareza interna. Porque, veja, se a gente não tem esses momentos de crise, de conturbados, de caos, o que acontece? A gente vai andando e vai se encobrindo, se cobrindo de coisas. Vai pegando o quê? Identificação, mentalidade, crença, o meu jeito de ver, aquilo que eu acredito. A gente vai pondo, a gente vai se cobrindo. Quando chega essa hora, a gente precisa descobrir. E esse descobrimento, tirar o que encobre, requer coragem para a gente acessar a nossa clareza interna. E aqui há uma cura. No reconhecimento desse poder, do poder que a gente tem de ter as nossas próprias respostas. As nossas, a minha resposta para mim desse momento, porque é o meu momento evolutivo, diferente do Lázaro, do Reinaldo, da Monique, da Denise e da Luísa que estão aqui, que eu estou olhando vocês aqui na tela, tá? Então, veja, cada um tem as suas respostas, vai adquirir as suas respostas e tem que usar pode usar, né, essa inteligência espiritual para acessar essas respostas. Então, as opiniões dos outros, o que acontece? Essas opiniões dos outros acabam se misturando com as nossas dúvidas e vai gerando a nossa limitação. Então, a gente sempre vai ter dúvidas também. E a gente tem um monte de informação, de opiniões dos outros, informações, enfim. E isso vai misturando com as nossas dúvidas e a gente fica limitado. Então, a gente tem que fazer o quê? Entrar no silêncio. No silêncio. No silêncio, a gente consegue tirar o que cobre, descobrir. No silêncio, a gente consegue achar a luz. No silêncio, a gente consegue achar a luz que elimina o caos. Foi isso que eu fiz quando a Andréia, acho que foi a Andréia que perguntou algo, até ali que faz parte da formação também. Ela perguntou algo sobre esse momento e a gente falou alguma coisa assim, e eu fiquei para poder responder, para poder fazer essa live, essa aula, uma manhã toda, refletindo, sentindo, silenciando, sentindo, recebendo o que eu tenho que trazer. Porque, veja, um momento primeiro era, eu entendo para mim, tá? Essa é a minha prática, eu entendo para mim. Mas o que eu tenho que entender para trazer para os outros? O que eu tenho que entender para poder ajudar os outros? Eu preciso silenciar. E isso nós falamos na formação, na primeira aula da formação, custa tempo. Foi uma manhã inteirinha perdida, vamos dizer assim. Então, custa a gente descobrir. Custa a gente descobrir, custa nosso tempo. Custa a gente realmente parar e olhar para essas coisas que encobrem, ver as nossas próprias prisões ou crenças e acessar uma verdade maior, a verdade do todo. Então, nesse silêncio, a gente tem um refúgio. Nesse silêncio, a gente tem um refúgio interno, tá? Todos os dias a gente deve, né? Eu estou falando tem que, mas não tem que. Faz quem quer, tá? Faz quem quer. Todos os dias a gente deve praticar esse silêncio. Então, quanto mais a gente pratica esse silêncio, que ele pode ser do jeito que você quiser, não precisa ser lá fazendo mudra com a mão ou com incenso, não precisa, é do jeito que você quiser, como se fosse um remédio. Porque se a gente toma um antibiótico de 8 em 8 horas, e a gente sabe que antibiótico tem que tomar certinho, por que a gente não toma certinho esse refúgio interno de silenciar 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos, tá?
Então, o que acontece é que a gente acaba focando na falta, no caos, nas identificações, nas nossas fixações, nas coisas que estão sendo ditas, a gente foca ali. E aí a gente vai ter sofrimento. Mas a verdade é que a gente tem essa luminosidade. A mesma energia do espírito, né? A mesma luminosidade da energia do espírito, e a gente tem liberdade. Porque tudo é construído a partir do que está dentro da minha visão. Então, eu quero que vocês só imaginem uma situação. Vocês estão assistindo televisão com essas notícias, né? Como é que vocês se sentem, tá? Então, vocês estão assistindo TV com essas notícias. E, claro, obviamente, a gente começa a sentir um monte de emoções. Beleza, cada um sabe como se sente. Agora, vocês imaginam que vocês estão assistindo a mesma televisão, com as mesmas notícias, só que tem uma luz branca enorme aqui no chakra cardíaco, dentro de vocês, no coração. E essa luz irradia, se expande. É uma luz divina, é a luz da energia do espírito, é a fonte de sabedoria, é a paz, é a comunhão com o todo, é a conexão, é tudo. Como que é olhar uma notícia com essa luz? Como é que vocês se sentem agora? Estou vendo a Luísa fazendo assim com a cabeça, né, Luísa? Muda só da gente fazer essa experiência, tá? De imaginar que a gente está e sentir realmente, porque veja, foi uma imaginação, mas é uma imaginação que realmente liga, conduz a gente à fonte, a essa conexão que a gente busca, que é a inteligência espiritual, a gente está conectado com a sabedoria, que a gente faz assim, 5 segundos aqui, 10 segundos eu falei para vocês e vocês conseguiram sentir. Então, por isso, a gente tem sempre infinitas possibilidades de construir as nossas experiências a partir do interno, a partir da minha fixação ou da luminosidade, tá? E até numa fala, uma pessoa conversando comigo falou um termo que eu achei interessante, que ela disse assim, parece que as pessoas estão enfeitiçadas. Eu achei tão interessante esse termo, feitiço. Feitiço significa uma imitação, significa o que não é real, é artificial. Então, veja, será que a gente está identificado com coisas artificiais? Sim, o tempo todo estamos identificados com coisas artificiais. Todos nós buscamos o quê? Felicidade e reunificação. Mas a gente busca, geralmente, em coisas artificiais, em respostas, em coisas, em pessoas, em situações, em externo. Então, tudo isso não é o natural. O que é o natural? O natural é a nossa conexão. É a nossa conexão com a energia do espírito. E, consequentemente, a felicidade é incondicional. E, veja, agora vem uma reflexão importante. O que na minha vida, o que no meu entorno está tentando imitar uma felicidade incondicional? Em que imitações que eu estou buscando chegar num resultado que eu só vou ter se eu silenciar minha mente e sentir a conexão do coração, da alma, com a própria fonte, as minhas próprias respostas, vindas direto da sabedoria. O nosso cérebro humano, ele é preparado, ele é pronto, é uma máquina pronta para a conexão com a vida, com o todo, com a sabedoria. Essa sabedoria, essa inteligência espiritual, ela não é uma característica, ela é inata, é de todo mundo. Só que a gente precisa olhar para isso. Então, nada do que está fora, ou na mente, ou um pedaço, vai poder refletir essa própria conexão com a luz. Nós todos somos individuais, ou seja, duais, né? Porque a gente é um indivíduo dual, somos parte de uma unidade, mas individuados.
a gente tem nessa dualidade uma face separada do todo, vamos dizer didaticamente assim, mas temos uma face totalizada, a face que é a fonte. E para que face que eu estou olhando e buscando? Para a face individuada, para o meu ego, para aquilo que eu acho, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu estou confusa, para aquilo que eu estou enfeitiçada, vamos dizer, olhando para a imitação. Cadê a verdadeira busca, né? Então, por que a gente escolhe olhar para a face individuada na busca de respostas? A gente só vai ter prisão, apego e identificação quando a gente olha para a face individuada, quando a gente busca respostas nas individuações. As respostas profundas, as respostas de sentido amplo, elas requerem a gente buscar na fonte. Isso é inteligência espiritual, quando você passa a achar as respostas na fonte e passa a ser a sua medida, né, para escolher as coisas. Essa é a medida. Achar respostas na fonte, essa é a minha medida. Achar respostas direto na energia do espírito. Essa é a inteligência espiritual. Porque, veja, se vocês todos que estão aqui querem uma resposta pela face individuada, não é aqui que vai ter. Porque aqui eu não estou falando, vá por um caminho, aceite isso, pense bem, escolha aquilo, mas olha só, mas esse tem razão, mas aquilo não tem razão, mas é assim. Não. Se vocês querem respostas mais profundas para isso que vocês estão vivendo nas famílias de vocês, nas vidas de vocês, que afeta o trabalho, que afeta o psicológico, que afeta o emocional, que afeta a família, tem que buscar uma resposta na fonte, uma resposta de sentido profundo. Tem uma frase até, ó, cheguei num ponto que eu lembrei, eu deixei anotado aqui, falei em sentido, no campo de concentração, eu li isso num livro e marquei, pensei, quem sabe eu levo isso para a live, agora eu lembrei. No campo de concentração, enquanto alguns se perguntavam, será que eu vou sobreviver? Se eu não sobreviver, esse sofrimento teve sentido? Aí, Viktor Frankl se perguntava diferente. Ele se perguntava assim, esse sofrimento tem sentido? Porque se esse sofrimento não tiver sentido, não tem sentido eu sobreviver. Então, sai do ego, né? Será que eu vou sobreviver? Porque senão não vai ter sentido, né? Esse sofrimento não teve sentido se eu não sobreviver. E ele fez a pergunta contrária. A pergunta dele era, esse sofrimento todo tem algum sentido? Porque se isso tudo não tiver sentido, o que adianta eu viver? Porque só eu viver ou não viver, se a vida é só um acaso, e o sofrimento um acaso, não tem sentido para a minha vida isso tudo? Não tem sentido viver mesmo. Porque a nossa vida, ela tem sentido se a gente tira o sentido da vida, né? Deus do céu. Parece... É profundo, né? É profundo, mas é muito simples. Deixei aqui outras anotações para eu lembrar de comentar com vocês, mas é muito simples, porque a gente está numa constante evolução, né? Numa constante evolução, sempre. Na biologia, por exemplo, tudo está sempre evoluindo. Então, não tem fim a evolução, não tem fim o nosso processo evolutivo. Tá? Não tem fim, não existe um ponto, um ápice de salvação, um ápice de alguma coisa, que daí todo mundo chega no mesmo nível, ascensiona, sei lá, é o processo de cada um, então a gente está sempre no processo evolutivo, sempre, sempre. A gente precisa usar essa nossa inteligência espiritual, e essa ativação, ela depende desse despertar, depende dessa clareza interna, que vibra na vontade de realmente agir a partir de uma conexão com o sentido da vida. Então, essa inteligência espiritual, ela tem como consequência bem-estar e saúde emocional. Porque as emoções, elas coordenam todo o nosso corpo, porque é bioquímica, e se, consequentemente, eu olho a partir da inteligência emocional, eu vou ter decisões, atitudes diferentes, e eu vou gerar bioquímica diferente, essa bioquímica diferente vai me gerar o bem-estar e a saúde emocional. Então,
O que acontece? Imagina se a gente usasse a nossa capacidade perceptiva, a nossa inteligência espiritual na vida, todo mundo, a gente teria muito mais clareza. E clareza é o oposto do caos. Então, a gente está numa cultura não inteligente, para não dizer outra palavra. A gente está numa cultura... Nós, o planeta, nós, como pessoas, estamos evoluindo. Por isso que a gente está aqui aprendendo isso, trabalhando isso. Por isso, a comunicação energética, a inteligência espiritual é um momento evolutivo necessário. As pessoas estão sedentas de descobrir isso, de fazer isso, de despertar essa inteligência. Porque é necessário olhar a vida a partir de um outro ângulo e não a partir da identificação, senão a gente só vai ficar sofrendo, gerando a bioquímica do sofrimento e da dor. E a gente precisa do bem-estar. Então, por exemplo, assim, algumas pessoas leem, né, as faces, os gestos, para ver se a pessoa está mentindo, se está falando a verdade, mas esse é um conhecimento, né, racional, técnico, assim, para ver a verdade. Mas é a verdade universal, a verdade da vida, como que a gente lê? Então, uma das formas é essa que eu falei, é trabalhar a sua capacidade perceptiva, silenciar, e você pode fazer isso de diversas maneiras. Uma outra forma é você conduzir essa conexão, como eu também falei. O exemplo da bola de luz branca. Eu conduzi. Você pode se conduzir. Eu vou fazer uma prática, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma prática. Mas você pode, na hora que sentir que você está nesse caos, se conduzir. Você pode imaginar uma luz, uma entidade espiritual que você gosta, Deus, uma cachoeira, uma flor, Jesus, o que você se identificar que te traga para um estado de conexão, e isso já vai ativar essa porta para a tua inteligência espiritual estar ativa, e você poder olhar a partir daquilo, tá? Então, algo bem importante também é que a gente saiba que os nossos verdadeiros elementos da conversa energética são a consciência, que é a energia, a própria energia em si, as emoções e o nosso corpo. Então, veja, a gente está falando de uma energia, a gente está falando de consciência, a gente está falando de níveis de consciência mais elevados, de uma sabedoria mais elevada, que vai gerar uma emoção que eu vou sentir no meu corpo. É um sistema, consciência, energia, emoção, corpo, é um sistema integrado, interligado e está sempre junto. Então, a gente tem que entender que é diferente de ler a face, de ler os gestos, a gente vai entender essa conversa energética, vai aprender também. Todo mundo já sabe, mas a gente tem que relembrar isso, né? Porque já está na nossa natureza essa conexão, a gente só tem que descobrir, tirar o que encobre. Então, o Gregg Braden, ele diz que a essência de uma prece ele fala pensamento, sentimento e corpo. Eu digo um pouquinho, né, mais ou menos a mesma linguagem, mas a linguagem da bioquímica das emoções, eu diria consciência, energia, emoção e corpo, porque emoção e corpo vai gerar o sentimento, né? Pensamento seria também algo relacionado à energia. Então, isso nada mais é do que a gente pensar dentro de um campo de energia, que é a consciência, e sentir a partir da emoção gerada no nosso corpo. Então, você vai fazer o que eu fiz, vocês que querem trazer para esse momento essa inteligência espiritual. Fazer o que eu fiz, parar, silenciar e perceber o que te aflige. Faça a tua pergunta para você mesma. Os sentimentos que você tem agora em relação a esses acontecimentos. Vai deixando bem claro os sentimentos. Você tem que estar sozinho. Hoje aqui eu estou falando, vocês já estão colocando isso para a realidade, vai ter uma prática, mas eu estou trazendo uma ferramenta que vocês vão usar todo dia, toda hora. Então, é assim, silencia, traz o sentimento, traga essa coisa que está incomodando, deixa claro a coisa, não venha já querendo pôr um remédio em cima. Traz isso à tona. Traz à tona o que você... Perceba o que você está sentindo. Deixa esse sentimento bem claro, pensa sobre ele. Tenta trazer ele para a mente, tenta entender o que você está sentindo. E aí você começa a perguntar, né?
Por que que eu estou sentindo isso? Faz uma auto-pergunta, por que que eu estou sentindo isso? E vai mostrando para a fonte, para a energia do espírito, vai mostrando, né? Vai trazendo isso, vai fazendo uma conexão e vai trazendo à tona esse assunto para que algo maior possa ver isso, tá? Se a gente buscar na mente a resposta, nossa própria resposta, a gente não vai obter nada mais do que a gente já tem, que é uma confusão e um caos, né? Então, você vai pensando nisso, vai trazendo, deixa como se você estivesse mostrando para alguém o teu questionamento, e aí você vai fazer a pergunta de ouro. A pergunta de ouro que sempre é a pergunta que abre, né? A pergunta que move o cientista é a pergunta que vai mover você poder receber uma resposta. Pergunta de ouro é: como eu faço? Né? Não é à toa que o nome da comunidade é Como Eu Faço. Então, vocês vão lembrar bem fácil. A pergunta começa com como eu faço. A pergunta é: como eu faço para me libertar desse sentimento X? Então, olha só, você vai trazer o sentimento que você está, trazer ele bem à tona, sentir bem esse desconforto, silencia, mostra, deixa isso bem ativo, né? E aí você pergunta: como eu faço para me libertar desse sentimento? Esse, você não precisa dar nome, esse você está sentindo. Qual verdade? Como eu faço para ver a verdade que está junto desse sentimento? Porque eu não disse que junto com o caos tem a luz? Qual é a verdade que está junto com esse sentimento? Como que eu faço para acessar essa verdade? Tá? A pergunta é como? Como eu faço? Quando vocês perguntam como, vai ter, se o coração está aberto, se está conectado, você vai ter resposta. Então, na minha prática, agora eu vou contar o que eu senti para trazer para vocês, tá? Então, eu parei, eu silenciei, eu me conectei, eu perguntei. E eu senti uma resposta assim, mais ou menos assim, tá? Eu senti que era para dizer para vocês que o nosso planeta, ele é um berçário. Nosso planeta, ele é muito pequeno, assim, bebê, não pequeno, bebê. Bebê num nível evolutivo, tá? E que existe, né? Se a gente imaginar o planeta Terra, imaginar os outros planetas e toda a galáxia e as outras galáxias, quantas galáxias e quanta coisa existe? Existe algo, vamos imaginar didático aqui, tá? Bem didático. Existe algo, existe uma egrégora energética, existe uma força cuidando de todos esses processos, esses planetas, essas galáxias e tudo isso. Então, a gente acessa essa força, a gente acessa essa egrégora, a gente acessa algo maior que está no controle de tudo isso. Não somos nós. No berçário, né? Se o planeta é um berçário, no berçário tem crianças, né? E as crianças, elas acham que elas têm razão. E elas brigam, elas choram, elas sofrem, elas pegam o brinquedo um do outro, elas batem um no outro, elas roubam o brinquedo, ela joga uma pedra e machuca. Elas são assim. E assim nós estamos, como humanidade. Birrentos, pegando para nós, ou batendo no outro. É assim que a gente está. Mas existe um professor nesse berçário, né? Existe um professor que ele permite que essa criança evolua, sem se machucar tanto, apesar de que se não se machucar desse um pouquinho, não passar pela birra, né? Por isso, também não cresce. Não tem como uma criança pular de ser um bebezinho e sair adulta. Existe essa fase. Como eu falei, é um processo evolutivo contínuo. Então, nesse processo evolutivo contínuo, como que a gente vai pular a etapa? A gente está numa etapa e tem um professor, não, né, mas nessa visualização didática, tem um professor cuidando disso tudo. Tem gente cuidando, tem energia cuidando, tá? Então, além disso, além desse planeta berçário, eu vi também, assim, o nosso Sol.
o nosso Sol como uma fonte de energia espiritual, para que vocês se recarreguem com o Sol. Não só a nossa fonte de energia luminosa e térmica, que é o Sol, que é essencial para a nossa vida, mas também que vocês possam sentir o Sol como uma fonte de energia magnética, magnetoelétrica. Quem está na formação na turma da formação de saúde emocional, inteligência espiritual, na aula do dia 24 a gente vai falar de magneto elétrico e vocês vão entender também. Mas vamos imaginar só essa fonte de energia que nutre espiritualmente a gente, tá? Vamos imaginar esse sol batendo no planeta, vamos sentir esse sol tocando nossa pele e sentir essa energia universal, essa energia que nos sustenta, também atingindo a gente e nutrindo a gente, porque quanto mais a gente fica nessa dualidade, quanto mais a gente fica nessa divisão, na mentalidade, no que cobre, mais longe a gente fica da nutrição, tá? Sobre o nosso país, exatamente assim, o rápido, o que eu senti para trazer, é que a gente traz esse campo de energia coletiva desde sempre do nosso país. É um campo de energia coletiva. Nosso país também é um bebê. Nosso país também é muito novo, né? Nossa natureza, ela é uma natureza do Brasil aqui especificamente, que foi um país que chegaram pessoas, que roubaram, que agrediram. Então, a gente tem algo nesse campo energético de informação, tá? Oculta, informação oculta, o campo é assim. E a gente sente isso também, mesmo que essa informação, vamos pensar aqui, eu não estou falando em informação declarada, em nada que a gente está vendo nos dias agora, estou falando no campo de informação, no inconsciente coletivo, tá? Como é que a gente recebe isso? Por que isso afeta tanto a gente? Quando tem um tema desse na política acontecendo, isso fica mais ativo nesse campo de inconsciente coletivo, vamos dizer assim, isso fica mais ativo, é como se ficasse mais à tona, mais forte. E nós trocamos energia o tempo todo, né, meio interno com meio externo, a gente está trocando energia o tempo todo, e uma das formas que a gente faz essa circulação de energia pelos chakras. Um dos chakras que filtra, né, o nosso chakra básico, o nosso chakra da raiz, ele vai filtrar essa parte toda de sobrevivência, essa parte toda de agressão, tá? De raiva, tudo isso vai ser filtrado mais por ali. O que vai acontecer? Sem querer, a gente vai sentir medo, porque a gente vai ter nessa filtração do próprio meio, do próprio meio que está, sem mexer em consciência, em mente, tá? A gente vai começar a sentir a ansiedade, porque a gente vai produzir adrenalina, noradrenalina, já que esse chakra básico, ele rege as glândulas suprarrenais e vão gerar reflexos também no nosso corpo etérico, que é a malha energética que sustenta as células do nosso corpo, e a gente vai sentir como assim uma ameaça, como um desmanchar, um perder da vida, tá? Esse chakra básico, ele é ligado na nossa capacidade de ligação com a terra, com tomada de decisões relacionadas com a nossa sobrevivência, e são essas sensações que a maioria está sentindo. Então, a gente sente, a informação, ela está mais latente no campo, mas ela atua no nosso corpo. A gente gera essa bioquímica realmente do medo, adrenalina, tudo mais que gera essa ansiedade, o medo relacionado à sobrevivência, a gente joga para o campo mais. Então, a gente está tendo uma retroalimentação o tempo todo dessa experiência, filtrado, né, e passando por nós, e a gente gera essa bioquímica e a gente também joga mais disso para fora, tá? E além disso tudo, também eu entendi, assim, que a gente está num um pequeno, vamos dizer assim, processo evolutivo, porque somos, né, uma sequência de evolução, como eu falei há pouco, não existe um fim, evolução ela é contínua. Esse processo evolutivo como planeta, né, está crescendo, está saindo do berçário, de repente vai para o maternal já, quem sabe, e que o Brasil,
O Brasil, ele é um país muito maravilhoso, muito caloroso, muito fantástico, muito rico de tudo, né? Para receber muita gente do mundo todo. E a gente precisa, para acolher pessoas do mundo todo, para ser esse, aspas, celeiro do mundo, não no sentido de, muita produção, mas de abundância que a gente tem, né? Nesse planeta todo, que país abundante, a gente precisa ter fraternidade. E essa fraternidade, ela precisa ser conquistada e não imposta. Quando o pai diz para os dois irmãos, quem é pai aqui já deve ter falado para os seus dois filhos, né? Não brigue com seu irmão, fique bem com seu irmão. Não adianta muito, porque eles vão continuar brigando, eles só vão aprender aquela amizade, muitas vezes na saudade, muitas vezes quando o irmão daí viaja, o outro sente a falta, né? Ou por eles mesmos. Não é porque alguém está falando, a gente pode ensinar, mas o sentir e o realmente ser fraterno é sentido, é experienciado, é só vivendo essa não fraternidade, essa desconexão de irmandade, que depois a gente consegue experienciar e entender mesmo o que é a fraternidade. Então, a gente está num mundo dual, a gente tem que fazer escolha. Quando a gente escolhe com inteligência espiritual, a gente vai dizer, eu vou fazer escolhas mais ecológicas, tá? Ecológico é aquele que olha o todo, toda a ecologia, a saúde geral, a saúde de todos os seres, né? Não só os humanos, não só as minhas relações, né? Então, eu faço escolhas pensando num contexto ecológico. Então, pensando nesse contexto de berçário, como que eu opto pelo bem-estar coletivo, enquanto alguns não veem que eles são crianças brigando? Como que eu, como talvez a professora do berçário, posso olhar isso? Então, quando a gente se coloca, mesmo, não é uma soberba, se cada um puder imaginar que você é o professor nesse berçário, como que você lida com isso? Essa é uma visão ampla, é uma visão a partir da energia do espírito, né? Já teve em algum lugar, não sei se, enfim, da onde que eu tenho, mas me vem aqui uma frase assim, né? Para quem se identifica com a energia crística, como Jesus faria nesse momento? Como ele, como professor, faria? Mas se você não se identifica com essa energia, não tem problema, como você, como professor, faria, né? Então, um critério da inteligência espiritual é a gente ser autônomo, independente da cultura da multidão, independente dos mesmos pensamentos e mesmas opiniões das pessoas. Então, se eu tenho um centramento profundo, uma sintonia com a vida, eu tenho que ser capaz de me erguer dessa multidão, dessa prisão que causa sofrimento, dessas identificações, me erguer, e isso me mantém aqui, fazendo o que eu acredito ser essencial, né? Vai me manter fazendo, agindo a partir da inteligência espiritual, a partir da conexão com a vida, a partir do fundamental. Entender a verdadeira verdade é fundamental. Isso é fundamental. E é assim que a gente ajuda as pessoas, as crianças do berçário, a entenderem esse contexto. Então, a gente ensina o contexto, a gente mostra que existe algo mais, a gente ensina eles a se ligarem nesse algo mais. A inteligência espiritual tinha que ser ensinada nas escolas, né? Mas crianças, nesse contexto, as crianças têm, por exemplo, uma capacidade de olhar a vida de uma forma brilhante, né? As crianças, daqui a pouco, elas estão lá brigando, como eu usei o exemplo, joga o carrinho, outro joga pedra, um tira, pega e diz que é dele, não sei o quê, e está lá naquela birra, e daqui a pouco a professora pega um e vai lá mostrar o passarinho. Olha que lindo o passarinho, olha a natureza. Muda na hora a energia, muda na hora. Então, a gente pode ver a fonte da vida e mudar o nosso estado nesse momento. Porque se a gente está lá nessa briga, a gente mesmo é a criança e é o professor.
A gente é a criança e o professor. A gente não pode só dizer que a gente é só a criança, nem só o professor, a gente é criança e professor ao mesmo tempo. E eu consigo conduzir essa criança birrenta, ou que está presa naquilo ali, naquela identificação, naquele sofrimento, como, né, mudar esse estado. Vou lá olhar o passarinho, vou lá olhar a natureza, vou mudar isso, né? Sair do foco da raiva e olhar isso. Então, a gente viu que quando a gente amplia a nossa consciência, a gente vê a partir de uma consciência elevada, a gente muda as nossas emoções. A gente alivia os sofrimentos quando a gente tira a identificação mental que cobre a nossa verdadeira natureza. A gente alivia isso, quando a gente tira essa identificação. Então, a gente pode ter uma conversa direta com a fonte e ter as nossas respostas pessoais direto da fonte. É só sentir essas respostas. Quando a gente toca, vamos dizer também didaticamente, a gente toca a informação, né, que vem, ela vai se converter em bioquímica. Ou seja, vamos dizer que é como uma bolinha de sabão que toca a gente, isso automaticamente faz, né, uma cascata bioquímica. A gente vai sentir a resposta. Algumas pessoas podem ter algumas imagens internas, outras vão, né, vão sentir só, vão identificar o sentimento, vão imaginar como a sua própria voz, né? Cada um vai ter sua forma de conversar com a vida. Mas a inteligência espiritual coletiva, hoje, ela é baixa, né? Porque a gente não tem falta, a gente vive com falta de sentido, a maioria das pessoas com falta de sentido na vida. Cadê o sentido? As pessoas têm dificuldade em assumir responsabilidade, está sempre culpando o outro, joga para lá, joga para cá, é sempre o outro, é sempre, né? Tem muito ego, quero para mim, né? Enfim, ignora as qualidades humanas, essa qualidade de se conectar, essa qualidade de ser ecológico. A gente ignora isso em prol do materialismo, né? Mas a evolução social, ela acontece. Se cada um elevar sua inteligência espiritual, essa evolução, ela vai mais rápido. A gente usa mal as nossas relações pessoais, o meio ambiente, né? A nossa conexão profunda de sentido não existe praticamente. Então, o que a gente pode fazer para ser espiritualmente inteligente numa sociedade que não está acostumada a isso? A gente precisa refinar a nossa inteligência espiritual. E isso exige honestidade pessoal, honestidade comigo. A gente vai ver nossas coisas, nossas prisões, nossa mentalidade. Coragem, né? Passar pelo coração. Reconectar com a vida. Fazer uma reconexão com a fonte. Uma reconexão com o sentido mais profundo. Aí eu posso usar essa conexão para servir a causas e processos mais amplos do que os nossos próprios. Para causas e processos mais amplos, mais abrangentes, mais ecológicos do que só o meu. Então, o trabalho de usar a inteligência espiritual, ele não é fácil. A gente esquece muitas das nossas capacidades para expressar o sentido, né? A gente não tem uma linguagem adequada para expressar, muitas vezes, a riqueza que é difícil colocar em palavras. Por exemplo, a gente fala em alegria, a gente fala em amor, fala em graça. A gente fala isso, mas o sentido da palavra, ele é muito mais amplo. A palavra não traduz. Por exemplo, vocês que acompanham aqui, comunidade como eu faço, sabem, a gente já fez as aulas com parábolas e práticas. Energia da alegria, energia consciência, né? Consciência da alegria, energia consciência do amor, energia consciência do agradecimento, energia consciência da coragem, energia consciência da liberdade. Foram 2 horas de aula com parábola, com prática, para trazer a profundidade dessa consciência, dessa energia. Está lá no site, quem quiser de graça, a aula, né? O e-book com a parábola, com a prática, pode adquirir para fazer, mas as aulas são gratuitas, está na playlist do YouTube também. E está aí para a gente poder aprofundar, para a gente usar essa inteligência espiritual.
Porque as palavras, elas, a gente tem que aprofundar. Elas são, não trazem, é difícil. Tá? Então, assim, usar essa inteligência espiritual significa a gente transformar a nossa consciência, descobrir as camadas mais profundas, tirar e aparecer essas camadas mais profundas, tá? E não é uma tarefa fácil para quem quer facilidade, porque a gente tem mania, muitas vezes, de querer algo pronto. E veja, aqui eu vou trazer uma prática para vocês. Essa prática vai ajudar muito, mas ela não é um remédio que você possa usar uma vez e nunca mais ter problemas na vida. Porque a gente está numa crise espiritual, uma crise de sentido humanitário. Nessa crise espiritual, todo o sentido, talvez o valor das nossas vidas, são postos em dúvida. Por isso, se chama crise espiritual, porque a gente começa a pôr em xeque o sentido da vida, o valor. E a gente pode ficar estressado, a gente pode ficar deprimido, pode procurar em droga, em álcool, alívio temporário para essas coisas que a pessoa não consegue lidar. Então, essas crises, elas sempre são dolorosas, mas se tem coragem, né, elas vão oferecer uma oportunidade fantástica de melhoramento, de consideração e de evolução, reconsideração do seu eu, né? Então, não vai ter 2 cérebros com as mesmas conexões neurais, não vai ter 2 pessoas com as mesmas emoções, como eu já falei. Eu posso reconhecer tua emoção, eu posso ter uma empatia com a tua emoção, mas eu não tenho a tua emoção. Então, a gente tem que aprender a nossa própria maneira. Eu vou fazer uma prática, mas vocês podem praticar do jeito de vocês, sentir as respostas de vocês. Tá bom? Vou deixar um resumo do que a gente falou, mas antes deixa eu só ver se tem alguma pergunta, alguma coisa aqui. Deixa eu ver lá no YouTube. A Luísa Helena falou lá. Importante essa ferramenta, muito necessária essa prática para esse momento planetário que estamos vivenciando. Muito gostoso receber as respostas para evoluir passo a passo. Gratidão. Ai, obrigada. Deixa eu ver se tem aqui no chat. Enquanto vocês formulam alguma pergunta, vamos pensar o seguinte aqui. Quais são as características de uma pessoa que tem a inteligência espiritual desenvolvida? Essa pessoa, vocês, vão ter uma percepção de si, uma autopercepção elevada, tá? Vocês vão começar a perceber-se mais e vão se adaptar mais espontaneamente às situações. Vocês vão conseguir enfrentar e transcender dor, caos, crise. Enfrenta e transcende. Como? Inspirado por visão e valores verdadeiros, com V maiúsculo, da verdade da vida, da verdade universal, a verdadeira verdade. Nós não vamos causar danos desnecessários e vamos ter uma visão ecológica, vamos ver conexão entre as coisas, nós vamos fazer perguntas como eu faço, tá? Lembrem sempre, por isso que o nome da comunidade é Como Eu Faço. Essa é uma pergunta que abre para que a vida traga respostas, mas nosso coração também precisa estar aberto, então quem tem essa inteligência espiritual também precisa estar aberto para as respostas. E por que eu faço aberto aqui e não aqui? Tenta abrir aqui e pensa, vou abrir aqui para receber a resposta da vida. Não vai vir nada, porque a gente tem uma cabeça dura, né? A gente abre o coração porque aqui são os centros dos sentidos. Lá na formação vocês vão ver isso, lá na aula acho que não, já em dezembro a gente já vai começar a ver o centro dos sentidos aqui. Só o central, vamos trabalhar com a energia do coração, tá? E também é uma pessoa capaz, com a inteligência espiritual ativada, a gente é capaz de não queria falar, não é acima, não é nem acima nem contra, mas não me vem uma palavra adequada aqui. Ir contra, não, ir acima das convenções, do olhar de cima, olhar mais amplo, tá? Então, hoje a gente viu meios de fazer isso, silenciando, se conectando, se autoconduzindo, sendo profundamente honestos com a gente mesmo sobre o que a gente sente,
Ter essa inteligência é tomar consciência que as nossas escolhas podem ser bem difíceis, mas quando elas são embasadas na integridade pessoal, isso significa que aquela parte de nós que se liga ao todo, a parte unificada, que é o todo, né, vai transcender os nossos fragmentos, vai transcender o que encobre. E isso exige que a gente esteja aberto, que o nosso refúgio não seja no que a gente conhece, e sim naquilo que a gente ainda não sabe. Nosso refúgio nesse silêncio e uma abertura para aquilo que a gente não sabe. Exige que a gente viva as perguntas e não respostas prontas. Esse é o problema. Todo mundo vive resposta pronta. A gente precisa viver a pergunta. Acho que agora deu. Acho que agora eu deixei o recado. Então, eu vou fazer o exercício.